Nós denunciamos aqui, na última sexta-feira, a decisão do governo do estado do Ceará de dar calote em credores que não receberam seus créditos no ano passado. E esses créditos estavam na relação de créditos a pagar. É uma nomenclatura que usa o poder público, estadual, municipal e federal, para garantir o pagamento de dívidas no ano seguinte ao que ela foi contraída. O governo pode deixar de pagar algumas dívidas que faça, por exemplo, no decorrer deste ano de 2024, por algumas razões. As principais são a falta de recurso realmente para pagar, ou a burocracia que emperrou em algum momento e não deu para deixar a documentação pronta para que o Poder Executivo pudesse efetuar o pagamento. Geralmente é por falta de dinheiro mesmo. Pois bem, o governo do estado agora mandou uma mensagem para a Assembleia dizendo que não vai pagar os credores que estavam lá com as suas contas nos restos a pagar. O projeto de lei chegou na Assembleia no último dia 5. Chegou à Assembleia no último dia 5. E diz a mensagem do governador que acompanha o projeto de lei. O protocolo do Legislativo diz que o governador, quando manda uma proposta para a Assembleia, ele manda um projeto de lei que vai acompanhado de uma mensagem. Nessa mensagem, ele faz um preâmbulo da justificativa daquela matéria. Aí ele apresenta o projeto e detalha realmente a justificativa. Nesse projeto, o governo diz o seguinte: dispõe sobre a execução orçamentária e a abertura de crédito adicional decorrente do superávit financeiro do exercício anterior. Com este projeto de lei, prossegue o governo, objetiva-se dispor sobre a utilização de recursos para a abertura de créditos adicionais no exercício decorrentes do cancelamento de restos a pagar em face de eventos supervenientes ao exercício anterior. Ele não diz que evento superveniente foi esse. Ele não diz o que foi, mas diz que em razão de eventos supervenientes. E prossegue a mensagem. A presente iniciativa encontra amparo no Manual de Contabilidade aplicada ao setor público. E aí vem o projeto de lei. Projeto de lei dispõe sobre a execução orçamentária e a abertura de crédito adicional decorrente do superávit financeiro do exercício anterior. E esse superávit é exatamente porque ele deixa de pagar os restos a pagar. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará decreta. Isso
faz parte de todo o projeto que o governo encaminha à Assembleia Legislativa. Artigo 1º. O cancelamento de restos a pagar em face de evento superveniente ocorrido no exercício vigente ensejará a recomposição do superávit do exercício anterior a ser utilizado na abertura de créditos adicionais ao orçamento anual. Parágrafo 1º. O previsto no CAPT só se aplica às fontes de recursos de transferências legais e voluntárias. Parágrafo 2º. Os recursos previstos no CAPT serão considerados disponíveis, desde que não comprometidos, no caso de eventos supervenientes, no exercício financeiro no qual o evento tenha sido reconhecido. Parágrafo 3º. Caberá ao ordenador de despesa fundamentar o cancelamento dos restos a pagar, indicando o respectivo evento superveniente. Parágrafo 4º. As disponibilidades de recursos, nos termos deste artigo, reverterão à conta do superávit financeiro do exercício anterior, quando esgotadas as demais origens de abertura de créditos adicionais. Artigo 2º. O Poder Executivo, por seus órgãos competentes e para fins desta lei, promoverá os ajustes em seu sistema de execução orçamentária, financeira e contábil. Artigo 3º. A Secretaria da Fazenda, Cefaz, informará a Secretaria do Planejamento e Gestão, CEPLAG, os valores incorporados ao superávit financeiro no exercício anterior. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Assina governador Eumano de Freitas da Costa. A matéria chegou à Assembleia no dia 5, na última semana. Não foi colocada em pauta na ordem do dia da sessão de hoje, o que é estranho, como era de se esperar. Talvez pelo fato da repercussão negativa, inclusive na própria base aliada do governo do Estado. Desculpa. A provável indicação do nome da senhora Onélia Santana, ex-primeira-dama do Estado do Ceará, para uma vaga de conselheira no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em substituição ao conselheiro Alexandre Figueiredo, que morreu em junho passado, tem suscitado essa indicação, ou essa provável indicação, tem suscitado alguns questionamentos de ordem também ética, a partir de fora do ambiente da política cearense, como a do advogado Antônio Carlos Fernandes,
que foi às redes sociais ontem para anunciar o seu protesto. Vamos ouvi-lo. Meu nome é Antônio Carlos Fernandes, eu sou advogado e professor universitário. Ingressei com uma ação popular preventiva no Tribunal de Contas do Estado do Ceará em julho deste ano e foi distribuída a ação para a terceira vara da Fazenda Pública, onde eu me oponho que seja nomeado um novo conselheiro para o Tribunal de Contas do Estado, uma vez que existem 3 conselheiros em disponibilidade. A imprensa local indica unanimemente que a vaga está reservada para a senhora Onélia Santana, esposa do ministro da Educação, Camilo Santana. Por que me oponho à nomeação desta senhora? Porque a Constituição Federal, a Constituição Estadual e o regimento interno do Tribunal de Contas do Estado exigem que a vaga de conselheiro seja preenchida por alguém que tenha notório saber jurídico e conhecimentos suficientes na área de contabilidade, finanças e administração pública. Toda a formação universitária da senhora Onélia Santana é na área de educação. Por isso, ela não preenche as condições. Bom, ontem nós comentamos aqui sobre a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, cuja primeira emenda à Constituição foi votada no dia 8 de dezembro de 2016. Mas essa emenda à Constituição foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a Assembleia aprovou uma outra emenda constitucional em agosto de 2017. Esta definitiva, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu como constitucional. Pois com a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios, os 7 conselheiros que integravam a Corte naquela época ficaram em disponibilidade. Sabia-se que nenhum deles iria ser convocado para qualquer vaga que abrisse no Tribunal de Contas do Estado, mas eles estavam em disponibilidade, como ainda estão, pelo menos 2, a que se refere aí o advogado Antônio Carlos Fernandes. Porque os demais já não têm mais idade para serem convocados para uma vaga de conselheiros no Tribunal de Contas do Estado. Estão aposentados já, o conselheiro Pedro Ângelo não tem mais idade para chegar ao tribunal, porque ele já passou dos 65 anos, o Chico Aguiar também já passou bem dessa idade limite para chegar ao Tribunal de Contas do Estado, restando apenas 2 conselheiros em disponibilidade. No caso, o Manuel Veras e o Domingos Aguiar Filho, que Domingos Aguiar Filho é uma questão à parte. Ele não ficou satisfeito com a disponibilidade e foi à Justiça para, mesmo com o cargo de conselheiro em disponibilidade, ele poder exercer outras atividades, como, por exemplo, de advogado. Ele é advogado. E, sobretudo, a política, que é o que ele mais
sabe e gosta de fazer. Mas ele ainda é conselheiro em disponibilidade. O normal era que o Tribunal de Contas do Estado aproveitasse um desses dois conselheiros. Mas quando o Tribunal de Contas foi extinto, a finalidade, e eu repito o que disse ontem, era acabar politicamente com o Domingos Aguiar Filho, que foi o homem que enfrentou o governador da época, Camilo Santana, que queria eleger, como de fato elegeu, ou reelegeu, o deputado Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia, lá no dia 1º de dezembro de 2016. O Domingos Aguiar, como presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, fazia campanha abertamente em favor da candidatura do deputado Sérgio Aguiar, concorrente de Zezinho. E isso acirrou uma disputa grande na Assembleia que ameaçava o governador de ter o seu candidato derrotado. E a ira do governador se voltou não apenas contra o Domingos, porque ele não podia tirar o cargo do Domingos, o cargo de conselheiro é vitalício. E como ele não podia tirar o cargo do Domingos, extinguiu uma emenda à Constituição com o seu apoio, foi aprovada pela Assembleia, extinguindo o Tribunal de Contas dos Municípios. E agora restam apenas 2 conselheiros que ainda têm idade para chegar ao Tribunal de Contas do Estado. A idade limite agora de 65 anos, porque eles se aposentam chegam à compulsória com 75 anos. Mas ainda a respeito dessa história da vaga para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que toda a política cearense não tem nenhuma dúvida de que a vaga será para a ex-primeira-dama do Estado, ainda em dezembro de 2022, o deputado Renato Roseno apresentou uma emenda ao regimento interno da Assembleia Legislativa cearense, exigindo qualificação, outras para o candidato indicado, para que o nome indicado à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado possa, ou melhor, preencha essas condições. É evidente que as condições exigidas para se chegar ao Tribunal de Contas do Estado, ela está definida já na Constituição da República e é repetida na Constituição do Estado do Ceará. O regimento interno da Assembleia não tem força de lei, principalmente para enfrentar os termos das Constituições da República e do Estado. Mas o que diz a proposta, o que diz a emenda ao regimento interno da Assembleia Legislativa, na proposição do deputado Renato Roseno.